Pessoal, só para a gente confirmar quem está no virtual é a Adriana, secretária de Educação. E quem mais? A Diana. Diana, você que está aí? Nossa, tá baixo. Baixo? Eu vou aumentar aqui o meu. Okay. Você é Dri, tá dando para participar aí? Estou ouvindo aqui, mais ou menos. Deixa eu fechar a porta aqui. Eu vou fechar a porta. Pode falar. Tirei o fone, vamos ver. Acho que agora fechei a porta e tirei o fone. Vamos ver. A gente vai tentar falando alto, qualquer coisa você chama, tá? Bom dia a todos e todas. Estamos dando início aí a nossa, não sei como Muito baixo. Reunião ordinária do Conselho Municipal de Direito da Pessoa com Deficiência. A gente vai tentar fazer dessa forma aí, para que a gente possa ter cada vez mais aí, né, a necessidade de cada pessoa, sendo que o nosso regimento e a preferência é para acontecer de forma presencial, dando oportunidade, então, para que pessoas que não sejam possíveis participem. Então, a gente tem a placa, no início, temos aqui os decisões. Que vai estar aqui participando com a gente na nossa reunião, tá? As pessoas que não são conselheiras, a gente vai dar o direito de voz para vocês no assunto outros. Enquanto isso, dentro da nossa pauta que vocês tiverem de interesse, de perguntas, vocês também podem levantar a mão e vão estar participando conosco, tá certo? A nossa pauta, a gente começa então pelo expediente, que é a leitura e aprovação da ata anterior. Então, eu vou pedir para a Alcimir, você pode fazer uma leitura rapidinha, porque a gente tem pessoas externas. A primeira é mensalidade do Conselho Municipal de Direito da Pessoa com Deficiência de 2023, realizada a 33ª janeiro de 2023, na modalidade híbrida, que foi chamada às 8h30, sendo presentes os seguintes conselheiros titulares: Poder Público, Tiago Augusto, Costa de Oliveira, Secretaria de Segurança Jorge Miguel, Secretaria de Planejamento e Ambiente, Luciano Patrícia Brito, Secretaria de Mobilidade Urbana, Cláudio Francisco Pacheco, Secretaria da Cultura e Sociedade Civil, Cláudia Regina Diego Milchete, Maria Tereza Leonino, Jesus e Auxílio de Alexandre Araújo Arces, Diana Vieira da Silva Cruz, Suplês, Poder Público, Cristiano Santiago Mão, Secretaria da Ciência Social, Deputado Presidente da Secretaria da Cultura, e Leila Aparecida da Silva, Secretaria de Mobilidade Urbana, Sociedade Civil, Cláudia Regina Constantino, Associação de Ecologia, Justificativas, Jéssica Joana Martins Marques, Acesa da Clara, Reação da Licença por
Noemi, Secretaria de Educação. Juliane Pamparini Betelli, suplente da Cesa Tatuário. Juliana Marquezina Ministro, Luiz Açúcar, Massúria, Secretaria de Assistência. Eles são a mesa de leitura, eles calendário da celebração de crianças, Para a candidatura do vice-presidente que for homenagear a atividade do Conselho, foi sugerido que o representante do poder público se candidatasse, sugerindo o conselheiro diário, o próprio cordão, apresentando-se candidato e sendo eleito pela unanimidade. Para o cargo de primeiro secretário, a conselheira auxilia se colocou à disposição, sendo eleito pela unanimidade. A candidatura acaba de ser secretário, mais uma vez, para garantir a qualidade do Conselho, Cláudia pediu que algum representante do poder público se colocasse à disposição. Na sequência, sugeriu a conselheira Luciana, a qual justificou que, em razão das demandas do dia a dia, junto à Secretaria de Mobilidade do governo, não poderia assumir o cargo. Cláudia sugeriu ao conselheiro Jorge, lembra-se da atribuição do cargo de segundo secretário. Jorge aceitou se candidatar ao cargo e não se eleito pela unanimidade. Dessa forma, a posição da mesa de leitura da gestão ficou presidente Cláudia Regina de Belo Manchete, representante da sociedade civil, vice-presidente, Tiana Augusto Costa de Oliveira, representante do poder público, secretária de Escolas do Brasil, primeira secretária, Osmir Musa do Chile Araújo, representante da sociedade civil, ASIS, e segundo secretário, Jorge Henrique Miquel, representante do poder público, secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. Passando para o segundo item da pauta, da unidade das CNIs, Cláudia sugeriu alterações das reuniões para terça ou quarta, justificando que segunda-feira tem sido difícil. Luciana informou que não tem disponibilidade às terças. Cláudia colocou em votação as reuniões ordinárias, ficando definida para a primeira quarta-feira de cada mês, às 8h30 na modalidade híbrida, se a tecnologia permitir, dando-se preferência para que quem puder compareça pessoalmente na Casa dos Conselhos para reuniões, tratando o virtual como exceção. Ainda considerando a proximidade da reunião de fevereiro e o tempo para a convocação da reunião, a mesma ocorrerá no dia 8 de fevereiro, segunda quarta do mês, às 8h30. Cláudia Serra agradecendo a participação de todos. Encerrada a reunião, às 10h15, em Marcelino do Chanel Araújo, eleito primeira secretária, este dia presidenciada e a sua colação será comunicada no órgão oficial do município. Obrigada, Felipe. Pessoal, alguma alteração, uma mudança? Só a questão do nome da Juliana, mais alguma? Não. Então, estou colocando na reunião anterior a aprovação. Ok. Vocês estão no virtual, tudo ok?
Então, está aprovada a anterior. Passamos para o nosso próximo item, que é justificativas de ausência. O que a gente recebeu, Terezinha, pode falar? Alô? Pode falar, estamos te ouvindo. O som está muito ruim, não dá para entender o que vocês estão falando. Está muito baixinho. Agora ela escuta aí. Não, a Teresita me escuta bem, né? Eu também te escuto, Teresita, porque nós estamos... agora a gente não escuta quem está lá na sala. Está escutando. Pessoal, infelizmente aqui a gente já testou tudo, está no máximo. Agora ficou bom. Agora deu. Agora ficou ótimo. Agora deu. Agora ficou ótimo. Você pôr o microfone na boca. Ficando longe, Assim ficou ruim. fica bom? Na hora que você pegou e pôs perto, ficou ótimo. Na hora que eu soquei na minha boca, daí só eu falo, vocês não ouvem mais ninguém. Agora ficou perfeito. Agora ficou ótimo. Só põe? Estão me ouvindo assim? Ah, sim, sim. Tá, mas aí vocês só me ouvem, vocês precisam ouvir todos. Então, tá no máximo. essa coisa híbrida dá isso, né? Tecnologia. Tecnologia, Então, a gente tem que afinar os ouvidos. Justificativa de ausências. A gente só recebeu uma justificativa, que é da Luciana, da Secretaria de Mobilidade. Então, em razão da volta às aulas, elas estão acompanhando na rua. Os demais, a gente não teve nenhuma justificativa de ausência, tá? Leitura dos documentos recebidos. Não tivemos nenhum documento recebido. Leitura de documentos enviados. Também não tivemos nenhum documento enviado nesse período. E aí, agora a gente vai para a nossa pauta do dia, que o primeiro item é a apresentação dos conselheiros. Então, a gente vai começar por aqui, Dri, e aí depois a gente devolve aí para vocês no virtual. Dri, Tá, Teresita e Diana, que estão aí no virtual, tá certo? Eu vou tentar passar o microfone, mas o fio é curto. Então, vamos começar por aqui. Eu sou da cultura, tá? E tenho meu amigo Cachito, o Cláudio, que ele tá lá porque hoje tem inscrição, então ele não pôde vir hoje, tá? Mas eu sou agente administrativo. Legal. Você pode contar um pouquinho pra gente se você já participou do Conselho da Pessoa com Deficiência? Não. Não, nunca participei, é a primeira vez, que o Cláudio também não, porque ele é novo aqui na prefeitura. Eu estou há mais tempo, mas é a primeira vez que eu participo desse conselho aqui. Eu participo de outros conselhos, tá? O Condepab eu participo. O Conselho da Cultura também eu participo. Mas esse daqui, de idoso, é a primeira vez. Tá bom? Obrigado. Bom dia, meu nome é Thiago. Eu sou de Secretaria de Esportes. Eu trabalho com subsistência, eu trabalho com... A nossa ideia é sempre trazer o esporte para a pessoa com deficiência. Então, a gente já trabalhou no campo, trabalhamos com algumas ações em relação a isso. E aí, agora, na Secretaria de Esportes, a gente está tentando mudar um pouco a cultura do esporte, do paradesporto aqui na cidade. A gente tem feito. E aí, o meu suplente é o Marcos, mas o Marcos também é bem envolvido com a causa. É o meu segundo ano aqui no Conselho. E a gente tem tentado fazer bastante coisa para mudar um pouco a cultura em relação ao conselho de cidade. Meu nome é Alcimir, para quem não conhece, sou da ASES. Agora eu estou secretária, né? É o segundo ano que eu participo do conselho. E já trabalhei muito tempo em AMAI, com PCD, deficiência intelectual, e também com a organização sanitária. E agora eu estou trabalhando no terceiro setor, né? Eu vim de uma cidade, eu tenho trabalhado no terceiro setor, que é a ASES. Não deu para escutar ela. Depois da Alcimir, eu não escutei. Ela vai vir. Vai ter que ver. Bom dia, sou a Jéssica, assistente social da Cesa Capuá.
atuava. No ano passado, eu estava também no Conselho da Pessoa com Deficiência. Desde o estágio, eu estou na CESA, então, desde o estágio, né, da faculdade, eu trabalho com pessoas com deficiência. Obrigada, Jéssica. Vou pedir para vocês levantarem, gente, que dá um pouquinho de trabalho. Meu nome é Juliana, é a primeira vez que eu participo de algum conselho. Sou assessora, trabalho no serviço da assistência social, ali no cadastro. Legal, muito bem. Já teve algum contato com a causa da pessoa com deficiência? Não? Obrigada, Juliana. Cláudia, meu xará. Cláudia. Agora é. Cláudia, eu quero você, ele tem nome difícil. Você, Cláudia. Bom dia a todos, meu nome é Cláudia, trabalho no grupo Rosa e Amor, no setor financeiro. Eu estava como suplente, agora titular da Elisana, que era da assistente social. A primeira vez, tudo novo. Seja bem-vinda. Bom, vou pedir para você. Deixa eu me apresentar, depois eu vou passar para vocês se apresentarem também. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Cláudia, eu represento a OAB, então, aqui no Conselho. Eu estou desde a gestão passada. O meu contato com a causa da pessoa com deficiência, só em razão de estudos mesmo. Eu fiz meu mestrado na área da educação, eu não quis ir fazer doutorado e fui para um grupo de estudo que é referente a tecnologias assistivas, e o que eu estudo são políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência, em especial para o autismo. E dentro da OAB, quando a gente recebe o pedido de indicação para representação aqui dentro do Conselho, é encaminhado, então, e-mail para todos os advogados inscritos em Valinhos, que a gente tem aí quase 900 advogados, e de acordo com o interesse são nomeados. É uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar, é que para o Conselho da Pessoa com Deficiência, infelizmente, a gente não teve interesse na época, e aí eu vim por conta de que na época eu estava na diretoria da OAB. Algo novo, conselho, eu nunca tinha participado de conselho, então eu me debrucei realmente para entender a função, a lei, e abracei a causa, e estamos juntos aí, lutando já há 1 ano e 2 meses, 3 meses, e agora a gente consegue dar continuidade nisso, tá? Eu vou pedir, a Márcia chegou. Márcia, a gente está se apresentando, vem aqui se apresentar, fazendo favor. Aqui no microfone, tá chique o negócio. Bom dia, eu sou a Márcia, trabalho na PAI há 29 anos só, e estou participando do conselho, espero contribuir com o meu conhecimento e aprender também com todo mundo. E é legal que a Márcia já participou em outras ocasiões, inclusive quando foi inaugurado o conselho, né, Márcia? Isso, esse conselho, quando ele foi inaugurado, eu e... Como é que chama aquele moço? Wagner. Eu e o Wagner, a gente estava presente quando o conselho foi formado. Bom dia. Bom dia. Só para a gente dar continuidade aqui na mesa, nós temos, então, 2 convidadas. Eu vou pedir para elas se apresentarem e a gente já devolve para os demais conselheiros, tá bom? Só para vocês saberem quem são que estão aqui. Bom dia, meu nome é Alessandra. Eu fui conselheira durante o biênio de 2014 a 2016 em Taboão da Serra. Eu moro aqui em Valinhos há 6 anos. Minha filha é autista, mas hoje ela já é alfabetizada, já está no mercado de trabalho, né? Então, eu quero poder participar do conselho para agregar muitas coisas dentro desse conselho, para contribuir na lei da inclusão de várias coisas que o município nós sabemos que ainda não tem. Chega aqui para você. Bom dia, eu sou a Flávia, estou representando a vereadora Simone Bellini. Obrigada, Flávia. Agora nós vamos passar, podemos começar pela Adriana? Sim. Então pode falar, Adri. Bom, eu sou a Adriana, professora da rede já há 19 anos, né? Trabalho na educação infantil.
E de manhã eu trabalho aqui na Secretaria de Educação, no Núcleo de Atendimento da Educação Especial, dando suporte nas escolas, né, com os alunos de inclusão. Já participei da outra gestão do conselho, com a Cláudia também, com o pessoal, com algumas pessoas alguns conselheiros que estão aí, que deram continuidade também. E espero dar continuidade no trabalho aí. Agora o Johnny está como meu suplente. Na outra gestão eu estava como suplente, né? Agora acho que eu vou ficar como titular. Espero contribuir aí, gente. Vamos que vamos, né? Obrigada, Adri. Obrigada. Teresita. Bom dia a todos e todas. Estão me ouvindo bem? Sim. Meu nome é muito comprido, então substituímos por Teresita. Eu sou formada em psicologia, com pós-graduação em gestão pública e direitos humanos. E meu primeiro estudo, né, foi na PAI, no curso de 300 e poucas horas, e depois aí eu me comprometi com a causa e acho que nunca mais saí, né? Então, estou em outros conselhos, sou presidente do Conselho da Assistência Social e vamos contribuir com o que pudermos. Obrigada. Obrigada, Teresita. E aí nós temos Fabiana, da Saúde, né, Fabiana? Isso, eu sou Fabiana, da Saúde, eu sou suplente da Sônia. Ela está em férias ainda, então ela não pôde comparecer. Eu entrei para o conselho no final do ano passado, e estamos aí para tentar contribuir com alguma coisa. Ô, Fabiana, qual que é a sua função aí na Secretaria de Saúde? Eu sou psicóloga. Psicóloga. Tá Isso, bom, obrigada. De programas e projetos. Tá joia, obrigada. Agora vamos para a Diana, do Patrulheiros. Pode se apresentar, por favor. Você está com o seu áudio desligar, o seu microfone desligado. Perdão, desculpa. Bom dia a todos e todas. Eu sou a Diana, sou assistente social aqui do Patrulheiros. Fiz todo o meu estágio aqui. Estou aqui com eles desde 2021, quando eu iniciei meu estágio. É a minha primeira experiência em conselhos. Pretendo aprender muito e contribuir naquilo que for possível também. Muito obrigada. Esqueci de alguém? Acho que não, né? São as 4 que estão aí. Então, a gente cumpriu aqui com o nosso item 1, que foi a apresentação Cláudia, dos conselheiros. Cláudia. Oi, Cláudia, Teresita. Tem o Wagner aqui, mas eu não sei se ele está presente. Tem esse Wagner Alves. Eu acho que ele está só para fazer teste, só. Para ver se está correndo tudo bem aqui na reunião. Não apareceu. Ele está caminhando para cá. Ó. Aqui, ó, ele está para cá. Está tudo certo. Obrigada. Aí, até para a gente colocar a par de todos, aqui na Casa dos Conselhos, a gente tem o apoio do Ulisses, que está como diretor da Casa dos Conselhos, e do Wagner Alves, que está como coordenador. E a gente também tem aí o privilégio de ser 2 que lutam pela causa da pessoa com deficiência. A Constituição do Conselho. Eles estão aqui como apoio, acompanhem a reunião e sejam aí bem-vindos. Obrigada, Teresita, por ter lembrado. Então, passando agora para o nosso segundo item, a gente colocou como apresentação, que seria uma apresentação do que, né, é o Conselho de Direitos e depois do nosso regimento. Essa apresentação do que é Conselho de Direitos, a gente vai deixar para a próxima reunião, que a Teresita hoje ela não está se sentindo muito bem, então ela que faria essa parte. Ela disponibilizou a apresentação no grupo, e aí na próxima reunião a gente vai colocar em pauta para que ela possa trazer. Acho que é importante a gente entender os conselhos, para a gente entender depois efetivamente a importância e o papel que nós temos dentro da sociedade, tá? Eu vou passar para a apresentação do nosso regimento, que aí vai ter a nossa composição, a nossa função. Eu vou fazer a apresentação, eu disponibilizei para vocês no grupo, para quem está aí no virtual, mas vocês também vão conseguir ver que eu vou projetar ali pelo meu computador, e eu vou estar utilizando aqui a apresentação. Eu vou só pedir para vocês tentarem anotando as perguntas,
porque eu não sei se a gente vai conseguir interferir enquanto eu estiver falando por conta do áudio. A gente pode até tentar. Vamos fazendo tentativas, gente. Vou pedir só um pouquinho de paciência de vocês, tá bom? Então, eu estou indo para o outro computador. Eu vou fechar isso. Bom, então eu estou aqui com vocês no virtual. Ele desligou lá, então vocês não vão conseguir praticamente ouvir aí. Se a gente tirar todo o áudio, vai. É por isso que eu acho que a gente vai ter que deixar primeiro apresentar. Foi? Foi. Tirando o áudio de lá para ficar mais fácil. Então, eu vou colocar aqui no modo de apresentação. Não? Tirou? Aí. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ri, tá me ouvindo? Tá? Bem. Teresita, todo mundo bem? Tá me ouvindo? Ótimo. Oi? Do que você quer saber? De uma hora, né? Dura. Eu já pus outro link, você viu, né? Depois é só para poder fazer as entradas lá. Tá, eu acho que deve ter mais uns 25 minutos. Tá. Eu ia fazer um outro teste, mas... Pessoal, eu disponibilizei no grupo, eu vou tentar ser prática para não ficar uma coisa cansativa, é mais para que vocês possam entender qual a função dos conselheiros dentro do nosso regimento, tá? Então, esse começo aqui, eu coloquei a parte da lei, mas essa parte aqui vocês podem acompanhar depois. Eu só gostaria de chamar a atenção que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é uma lei de 2015, e o que ela vai dizer ali, né? Que ela é destinada a assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Então, a gente vê que o conceito da lei ele é bem amplo, porque ele vai trazer essa questão da inclusão social e cidadania, ou seja, é o mesmo direito para todas as pessoas, independentemente dela ter uma deficiência ou não ter uma deficiência, tá? O Brasil, ele ratificou os termos da Convenção da Pessoa com Deficiência em 2008, mas apenas em 2015 a gente veio ter um estatuto. Aí aqui vai trazer alguns conceitos que depois vocês podem ver ali. Um ponto que eu gosto de ressaltar é que a gente precisa lembrar que a pessoa com autismo, ela é considerada uma pessoa com deficiência. Então, a gente ainda tem muito aquela questão de que deficiência é só aquilo que eu vejo e acaba esquecendo que não, tá? Então, a pessoa com autismo é considerada uma pessoa com deficiência, e quando a gente vê em quem é considerado uma pessoa com deficiência, o nosso estatuto, ele traz, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, a gente tem que sair desse conceito de só física e ampliar para todos os outros demais e lembrar que é um todo, tá? O estatuto, ele vai trazer dentro dele diversas categorias. Então, vai ter o direito ao atendimento prioritário, o direito à vida, o direito à habitação e à reabilitação, saúde, moradia, trabalho, assistência social, mobilidade, previdência, cultura, esporte, turismo e lazer. Tem direito a tudo? Claro, gente. Um ser humano, como qualquer outro, tem direito a tudo. Para que eu tenho que ter um estatuto?
porque é tudo à base de briga, tudo à base coercitiva. Então, a gente precisa do estatuto para resguardar, então, de uma forma mais clara, esse direito, tá? Se a gente for pensar de uma maneira muito mais clara, são todos eles protegidos na Constituição Federal e ratificados na Convenção. Mas a gente precisa ter esse estatuto para lembrar toda hora desses direitos. Acessibilidade é um ponto muito importante, porque quando a gente pensa na acessibilidade, a gente também tem aquele vício de pensar apenas no espaço físico, e não. É o acesso a qualquer ambiente e a qualquer serviço público. E é isso que a gente tem lutado muito dentro do Conselho, esse acesso. E no decorrer das nossas reuniões, a gente vai conseguir perceber o quanto é difícil, o quanto é a base de muita luta, e as conquistas ainda são pequenas, perto de tanto que se luta, tá? Então, aí a gente tem, dentro da Constituição Federal, que é uma competência comum, então muita gente bate na porta do município e a gente ouve, isso é competência do Estado, isso é verba federal. Então, a nossa Constituição Federal, ela já diz que é uma competência comum, então nós não estamos errados em bater na porta do nosso município para pleitear os direitos da pessoa com deficiência, tá? E aqui a gente entra dentro da criação do nosso conselho. O nosso conselho ele foi criado em 2007, no dia 19 de outubro, que foi, então, aí promulgada a lei, que é a Lei 4.192, e no seu artigo 1º, ela traz o quê? O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, órgão permanente do Poder Executivo, paritário, consultivo e deliberativo nas suas questões internas, vinculado à Secretaria de Assistência Social, é disposições e o exercício dos direitos civis e humanos das pessoas com deficiência no município. Então, o Conselho foi criado para isso. E quem vai fazer isso acontecer? Nós, conselheiros, em busca, claro, com o poder executivo, com o poder legislativo, a sociedade, as associações que existem dentro da sociedade, todos que tenham esse viés em defesa da pessoa com deficiência, tá? Como que é a composição? Então, dentro da composição da lei atual do Conselho, ela diz que tem 14 membros titulares e seus respectivos suplentes. Dentro desses 14, nós temos 7 do Poder Executivo. Então, a gente tem um da Secretaria de Cultura e Turismo, um da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, um da Secretaria de Educação, um da Secretaria de Esporte e Lazer, um da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, um da Saúde e um do Transporte e Trânsito. Aqui estão os nomes das secretarias na época, hoje algumas secretarias já têm nomes, né, diferentes aí, tá? E os outros 7 são integrantes da sociedade civil. Quem são esses integrantes da sociedade civil? Então, a gente tem 2 vagas destinadas a entidades prestadoras de serviços às pessoas com deficiência, então a gente tem a CESA e a PAI. A gente tem 2 integrantes de entidade de assistência social, então aqui está a ACES e está Rosa e Amor. 2 integrantes de entidade de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, a gente tem a Dorothy, que é então, representada pela Teresita, e temos o Patrulheiros, que está sendo representado pela Diana, e temos um integrante da entidade de classe, que no caso é a OAB que está como entidade de classe. Poderia ser o CREA, por exemplo, né? Então, é uma vaga destinada à entidade de classe. O que a gente tem aqui de pleito, que a gente vê uma necessidade muito grande, é incluir dentro dessa composição a pessoa com deficiência ou seu representante legal. Aquele, né, ditado, nada de nós sem nós. Então, nós estamos aqui falando sobre pessoas com deficiência e muitos, a grande maioria dos conselheiros, não tem deficiência. Então, hoje a gente tem, acho que, 2 conselheiros com deficiência, que são representantes do Poder Executivo. Então, é importante que a gente tenha pessoas com deficiência para que eles possam ter uma voz ativa dentro do conselho, tá? Então, o pleito já foi feito, tudo bem? Para ser alterada esta lei, ela tem que ser antes de ser composta a gestão atual. Então,
a nossa gestão atual foi publicado agora em janeiro, acho que foi no dia 6 de janeiro. Então, a alteração da lei, ela é necessária, porém, ela vai entrar em vigência só para a próxima gestão. E um outro ponto também que a gente já vem levantando, e isso até a Teresita já levantou bem lá atrás, quando ela foi presidente desse conselho, além dessa questão da necessidade de ter pessoa com deficiência, que acho que foi em 2018, não, 2016 que ela foi presidente, ela também levantou, e a gente está reiterando agora, a necessidade da gente ter um fundo municipal. Então, hoje o nosso conselho não tem dinheiro nenhum, ele não tem um fundo. Então, a gente tem um TAC, a prefeitura já responde um TAC de acessibilidade, TAC é um termo de conduta e ajusta com o Ministério Público, por conta da acessibilidade nos espaços públicos. A gente tem muitas escolas, a gente vê diversas secretarias da prefeitura que não tem acessibilidade, eu não consigo chegar lá e ter o acesso à pessoa com deficiência. E o Ministério Público formou esse termo de conduta e ajuste para a prefeitura cumprir, e a prefeitura não vem cumprindo, e isso já vem gerando multa. Então, hoje, essa multa vai ser destinada para um fundo estadual. Então, se a gente tiver um fundo municipal, vem para o fundo municipal e a gente consegue, então, utilizar esse dinheiro dentro do município em prol da pessoa com deficiência. Então, é uma necessidade, esse fundo, ele precisa vir o quanto antes, é um pleito que a gente já levou para alguns vereadores, a gente também fez um protocolo nessa sugestão de alteração de lei na Prefeitura Municipal e na Câmara Municipal, gritando, socorro, nos ajude. Então, é uma coisa que a gente já levantou na gestão nossa anterior. E aí a gente tem, dentro do artigo 4º, que o nosso conselho, então, ele é um órgão permanente, ele é paritário, consultivo e deliberativo nas questões internas e articulador das políticas voltadas a assegurar os direitos da pessoa com deficiência. A gente vai estar, então, articulando para que essas políticas possam ser instituídas para assegurar, então, os direitos da pessoa com deficiência. E aí, dentro do nosso regimento, no artigo 5º, ele vai trazer o que compete ao Conselho. Então, compete formular a política municipal para integração da pessoa com deficiência, observando os preceitos legais em consonância com os executores da política setoriais, apreciar e avaliar proposta orçamentária da política, estabelecer prioridade de atuação, auxiliando na definição de aplicação de recursos públicos municipais destinados ao atendimento da pessoa com deficiência, propor aos poderes constituídos modificações nas estruturas governamentais diretamente ligadas à promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa com deficiência, que é isso que a gente está propondo, de mudança na lei, de instituição do fundo, oferecer subsídios para elaboração de leis atenientes aos interesses da pessoa com deficiência. Vou aproveitar que a gente tem 2 representantes de vereadores aqui, e esse é um item que acaba ficando esquecido. Então, formula-se lei, alterações de leis que envolvam a pessoa com deficiência e não consultam o conselho, não envolvem o conselho. Então, acho que esse é um ponto muito importante, tanto que ele está linkado nesse último item, como no primeiro, que é na questão de formular a política municipal. Então, é importante sempre lembrar do conselho para participar dessas proposituras. Aí a gente tem pronunciar-se, emitir parecer, prestar informações sobre fatos relacionados com a pessoa com deficiência, incentivar, apoiar e promover eventos, estudos, debates, pesquisas sobre as questões das deficiências, voltado tanto à estrutura governamental como em geral, promover intercâmbio com entidades públicas e particulares, organismos nacionais, internacionais e estrangeiros, visando atender os seus objetivos, receber de órgãos públicos, entidades privadas ou de particulares, todas as informações necessárias ao exercício de sua atividade. Quando a gente manda ofício pedindo informação, muitas vezes a gente tem um impasse muito grande, tanto com entidades, como com secretarias que não devolvem com respostas, então a gente tem aí dentro da nossa prerrogativa essa questão de pedir e de receber essas informações para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. Proceder cadastramento, o apoio e o auxílio às entidades que desempenham atividades ligadas à causa da pessoa com deficiência, emitindo regulamentação para este fim. É algo que a gente não tem uma emissão de regulamentação para essas entidades dentro do Conselho. E alterar o seu regimento. Aqui a gente leu
o que compete dentro do regimento. São todas essas atividades, além das previstas no artigo 2º da lei que criou, então, o Conselho. E dentro da lei, a gente vai ter, de uma forma, né, um pouco aí até repetitiva, mas aí ele já vai trazer que é estabelecer diretrizes e princípios que visem implementação do Plano de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e dos programas municipais de apoio às pessoas com deficiência, em busca de integração social, igualdade de direitos, participação plena na sociedade da pessoa, não existe mais o termo portadora, tá? A pessoa com deficiência, propondo tais medidas ao Poder Executivo. Então, essa questão da gente estar sempre querendo saber o que está acontecendo, o que está faltando, a necessidade de ouvir efetivamente as famílias, é para a gente estabelecer essas diretrizes e esses princípios para que a gente tenha efetivamente as políticas em prol da pessoa com deficiência, tá? A gente tem aí a questão da função de fiscalizar e acompanhar, né, a execução de um plano de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. A gente tem essa questão de desenvolver estudos, pesquisas, projetos e toda essa atividade, e auxiliar o Poder Executivo na implementação e desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência, e propor também políticas públicas. Tá? Aí a gente tem essa questão das defesas da pessoa com deficiência, aqui volta a questão do cadastramento, fiscalização e organizar eventos, que vai se repetir com o que a gente já leu lá, tá? Aqui também vai se repetir com os assuntos que nós já lemos no regimento, e aqui a gente vem um pouquinho dentro das questões específicas dos conselheiros. Então, tudo que a gente falou dessas funções que compete ao conselho, quem vai estar desenvolvendo essas funções somos nós, conselheiros. 14 conselheiros, 7 poder público, 7 sociedade civil, titulares com seus suplentes. Então, os conselheiros, eles têm a obrigação, os titulares, de comunicar os seus suplentes em caso de não conseguir participar das reuniões. Então, vou dar um exemplo. Hoje a gente tem secretaria que a gente não tem aqui hoje, nem titular, nem suplente, e nem justificativa. Será que esse titular comunicou o seu suplente que ele não poderia estar presente? Então, é uma obrigação do titular comunicar o seu suplente para que ele possa participar, tá? Perderá o mandato. Então, o nosso mandato, ele é de 2 anos. A gente pode perder? Pode perder. E quais são as situações que a gente pode estar perdendo? Acho que o principal aí que tem que ter muita atenção é a questão das faltas. E aí cabe à mesa diretora fazer esse controle das faltas, porque a gente precisa que essas secretarias estejam efetivamente participando dentro do conselho para que a gente possa construir as políticas públicas. Porque se a secretaria não estiver participando, exemplo, cultura. A cultura não está participando. Não precisa de nada de cultura para a pessoa com deficiência. A gente precisa que a cultura esteja aqui como todas as demais, para que a gente possa ouvir o que está sendo feito, articular em conjunto, pensar em conjunto, para que a gente tenha êxito nessas ações. Então, se perde mandato, faltar a 3 reuniões consecutivas, então faltei 3 vezes seguidos, eu vou perder, eu vou ser substituído, tá? Ou a 5 intercaladas, sem justificativa, dentro de 1 ano. Então, não é nada daquele jeito, eu não posso faltar nunca. Existe, né, uma brecha grande para se ter falta, mas ela precisa ser uma falta realmente consciente, porque cada conselheiro tem uma função muito importante dentro do conselho. Mas uma pergunta. Se o meu suplente participa, aqui vai considerar a falta pessoal. Então, assim, mesmo o suplente participando vai contar com falta. Sim, porque é o conselheiro que faltar 3 reuniões consecutivas ou 5 sem justificativa, tá? Dentro desse prazo de 1 ano. Ainda dentro dos itens que perde o mandato. Apresentar renúncia, então, ó, eu não vou mais, né, estou saindo. Cláudia. E a gente tem os casos de procedimentos incompatíveis com a dignidade das funções, respeitando o devido processo legal, o princípio do contraditório. Aqui, gente, procedimentos incompatíveis, além de condutas incompatíveis, é
importante a gente lembrar também que existem algumas situações que são incompatíveis. Então, exemplo, vou dar um exemplo me usando. Eu, Cláudia, estou aqui de presidente do conselho. Aí eu aceitei um cargo dentro da prefeitura. Como que eu vou continuar sendo presidente do conselho, representando a sociedade civil e estando lá dentro da prefeitura? É incompatível, tá? A gente já teve situação do Ministério Público ter que intervir, que era um caso de que a pessoa estava dentro do conselho e ela foi trabalhar em assessoria dentro da Câmara Municipal. Ah, mas é outro poder. Também vai ter interesse. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses conflitos, porque nós estamos aqui de uma maneira paritária e sem interesses políticos. A partir do momento que conflita com qualquer interesse, aí não tem como participar do conselho, tá? Existe um ponto que até a gente já levantou, a Teresita também perguntou até isso para o Ministério Público, numa capacitação que nós tivemos, que é exemplo, as entidades que nós temos, nós só temos a CES e a PAI, que são voltadas para atendimento da pessoa com deficiência, tá? As duas recebem dinheiro público. Elas teriam interesse em favorecer o poder público por receber dinheiro público? Em tese, sem a gente entrar a fundo, teria. Então, para o Ministério Público, não poderia nem participar efetivamente dentro do conselho. Só que aí a gente entra numa questão muito grande, que é quem vai compor, se recebe, e todas recebem, né? Todas as nossas entidades recebem. Então, a gente entra num conflito muito grande, que a gente está tocando como está, mas é importante a gente trazer esse cuidado com os conflitos, porque se tiver alguma situação específica que a gente está vendo que está tendo prejudicando o conselho por uma situação específica, a gente precisa aí se mobilizar e discutir dentro do conselho o que pode ser feito, tá? Cláudia. Não, eu não sou eu, não é a Cláudia pessoalmente. Cláudia. Acima de qualquer coisa, é a missão de Deus. A gente recebe dinheiro e precisa ser voluntário. É uma prática que vem acontecendo, tanto que o Conselho está instituído, né, desde 2009, é algo que acontece, que o doutor Rodrigo Chances já reiterou por diversas vezes que ele entende que não deveria, que deveria pensar numa outra forma de composição de conselho. A gente não conseguiu pensar ainda, né, mas é importante a gente compartilhar com vocês que esse é um ponto já levantado pelo Ministério Público, tá? Cláudia. Aí a gente tem, no caso de perder a representatividade, então a gente tem já uma situação, então, exemplo, a gente tem uma entidade, essa entidade, ela fechou. Não tem mais CNPJ, ela não funciona mais, então não pode mais continuar dentro do conselho, né? Cláudia, só uma questão de ordem, Cláudia. Espero que ninguém morra, pelo amor de Deus. Cláudia. Então, perde aí o mandato, tá? Cláudia, uma questão de ordem. Que organização que eles segue plenária, isso que nós estamos aqui. Cláudia, Plenária, são as não está nossas ouvindo. reuniões. Oi? Está ouvindo, Cláudia? Cláudia? Pode falar. Acho que agora você já falou, não sei nem que ponto mais mas tudo bem. É a questão do conflito de interesses. Está ouvindo? Pode ser depois. Vamos, gente. Senão, eu tenho que sair da apresentação. Não, então não, deixa. Ô, Cláudia. Ô, Teresita, você pode falar depois, no final, do conflito de interesse? Senão a gente tem que mudar. Aí eu tenho que fechar toda a apresentação. Eu tenho que sair, ó, ir na apresentação. Ó. Quer falar agora? Ô, Cláudia, deixa depois ver.
Não sai, não. O Treta agora pode falar, o Ulisses já veio aqui arrumar tudo. Desculpa, viu? Achei que era mais fácil. Mas é que uma das formas que a gente poderia suprir a presença de entidades de atendimento seria garantindo a presença do usuário, porque o usuário, de uma certa forma, está vinculado a uma entidade de atendimento, quase a maioria. Então, se a gente conseguir fazer essa inclusão do usuário dentro do conselho, supriria a presença desse segmento. É isso que eu queria falar, tá? Agora, não são todas as entidades, não, viu? A Dorothy não recebe um tostão do governo. O microfone seu está fechado. Na verdade, é que está longe, aí não dá para ouvir. Mas a gente te ouviu, Teresita, obrigada. Vamos lá. Então, gente, dando continuidade aqui. Vocês já têm o outro link no grupo, né? Ulisses, se você puder colocar até aí no chat para mim, porque entrou mais gente agora. Bom, dando continuidade. O Conselho, então, dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ele segue a seguinte formação. Então, a gente tem a plenária, que é o que nós estamos aqui. A gente tem a mesa diretora, que, de acordo com a eleição na reunião passada, estou eu como presidente, o Tiago como vice-presidente, a Alcimir como primeira secretária e o Jorge como segundo secretário, tá? E aí a gente tem como secretaria executiva é a Casa dos Conselhos, que é o nosso apoio, e temos, então, as comissões especiais, que nós estaremos formando algumas comissões hoje. O que é importante? A gente tem as reuniões que são ordinárias e extraordinárias. As ordinárias, então, uma vez por mês, que ficou definido na primeira quarta-feira de cada mês, às 8h30. A gente tem no nosso parágrafo 1º que as reuniões serão públicas, salvo deliberação em contrário em plenário. A gente tem que a participação do público será definida de acordo com uma resolução a ser expedida pelo Conselho, regulamentando o uso da palavra. Então, isso a gente precisa soltar essa resolução, tá? E a gente tem, no artigo 5º, que as reuniões elas vão começar com maioria absoluta de seus membros, 8h30, e se a gente não tiver o quórum, a gente tem que esperar 30 minutos para começar em segunda convocação, com pelo menos aí 1/3 dos seus membros. A participação nas reuniões de plenárias, objetivando a autodefensoria das pessoas com deficiência, eles têm direito à voz, mas não têm direito a voto. E para incluir os temas na pauta das reuniões, qualquer conselheiro pode encaminhar com um prazo mínimo de 15 dias. Então, exemplo, a Márcia fala, Cláudia, a gente precisa discutir o transporte que não está sendo dado, né? Não está sendo dado o transporte público para trazer as pessoas com deficiência para a PAI. Você pode incluir isso na pauta da próxima reunião? 15 dias antes para a gente poder fazer essa inclusão, tá? Isso serve para qualquer um. Então, todo conselheiro pode trazer temas a serem incluídos nessa pauta para que a gente venha discutir dentro da nossa plenária. Artigo 30, eu não coloquei todos, eu só estou chamando a atenção para alguns, mas eu vou disponibilizar para vocês o regimento e ele também está na página da prefeitura, tá? O artigo 34, parágrafo 1º. Durante a sessão plenária, cada membro titular terá direito a um único voto por matéria, podendo o titular ser substituído pelo seu respectivo suplente em caso de ausência ou impedimento. Por que eu coloquei esse item? Pode participar da reunião titular e suplente, não tem problema algum. Nossa reunião é pública, ela é aberta. Porém, é um voto. Então, se o titular está presente, ele que vota. Se o titular não está presente, é o suplente que vota. Tá bom? Para a gente deixar claro isso.
E aí aqui a gente vai entrar sobre as comissões temáticas. Então, o artigo 31, ele diz que as comissões temáticas, elas podem ser permanentes ou temporárias, constituída por deliberação do pleno do conselho. Então, elas têm que ser constituídas... Alô, melhorou? Ô, Teresita, eu vou pedir para você escrever no chat. Ah, meu Deus, não vai dar porque eu estou com a tela dividida. Bom, é só lembrar que a articulação é da coordenadoria da pessoa com deficiência. Armando. Ouviu? Ah, tá. Olha, tá difícil, viu? Vamos lá, agora a gente está te ouvindo. É que a articulação é da coordenadoria da pessoa com deficiência. Está inativa. A articulação do quê? Volta o seu raciocínio para a gente conseguir te acompanhar. Articulação da política pública. É da coordenadoria. A coordenadoria está parada. Tá, você está falando desse assunto dentro do quê? Só para que eles possam entender, porque eu sei do que você está falando, mas o pessoal aqui não. Do artigo 4, que você apresentou sobre a função do Conselho. Para ver. Ah, está difícil. Porque a gente tem a função de articular, mas não é porque a gente não tem uma coordenação. No artigo 8... Não, não é, não. Ah, não sei, Deixa. Deixa eu claro, e eu já compartilho com os demais. Na próxima reunião nossa, a minha ideia é a gente colocar para a gente já... E aí a gente vai trazer a segurança da coordenadora com deficiência, que a gente não tem hoje, né? Está instituída por lei, mas a gente não tem ela na prática, e vou necessária. Então, a gente já vai tratar desse item específico na próxima reunião. Ok? Isso a gente conseguir acompanhar os dois itens, né? É complicado. Bom, eu vou voltar com vocês para aquela mesa. Se eu tirar aqui, vai ficar uma loucura. Mas agora a gente vai fazer uma apresentação, tá? A gente vai constituir as comissões. Estão ouvindo? Estão? Então, tá bom. Então, eu já terminei ali a parte da apresentação, e aí eu consigo voltar aqui para a mesa e vocês conseguem ir falando para a gente fazer a composição. Então, dentro dos nossos itens aqui da reunião, o próximo item é a questão das comissões que a gente vai estar formando. Então, nós vimos que o conselho ele vai seguir plenária, aí a gente tem mesa diretora, a secretaria executiva e as comissões. Então, dentro das comissões, a gente colocou para estar formando duas comissões, uma é referente a eventos e a outra é referente à acessibilidade. Então, eu gostaria de colocar aqui para a plenária
Cadê que eu perdi? Calma aí, gente. Mas acho que eu sou magra por quê? De tanto que come. Então, eu gostaria de colocar aqui para a plenária se a gente poderia incluir um terceiro item, uma terceira comissão, para a gente já aproveitar e formar hoje, que é a comissão referente, a gente está atualizando o plano de trabalho do Conselho. Então, a gente tem um plano de trabalho que ele está vigente desde 2018, 18, né, Teresita? Desde 2018, e que a gente precisa atualizar este plano. Então, as informações que estão ali, se vai seguir com os mesmos objetivos, as mesmas diretrizes. Então, eu gostaria de propor essa terceira comissão para a gente já formar hoje. Vocês estão de acordo a gente incluir esse item? Vocês estão no virtual? Estão de acordo da gente incluir esse item? Ok, então a gente vai estar incluindo essa terceira comissão também. Então, para a primeira comissão, é a comissão de eventos. No nosso próximo item, a gente já tem uma proposta de calendário. Então, esta comissão que a gente vai estar formando é uma comissão para trabalhar em cima deste calendário que a gente vai aprovar hoje. De que forma? A data efetiva que vai acontecer aquele evento daquela temática, o que vai acontecer para aquela temática. Então, exemplo, conscientização, mês de abril, autismo. O que vai acontecer? Vai acontecer isso, aquilo, que dia? No dia tal, no dia Y. Quem é o convidado? A comissão vai organizar efetivamente como vai colocar em prática esse evento. Então, para a comissão de eventos, quais são os conselheiros que querem compor a comissão? Lembrando que a gente precisa que seja paritário. Tiago. Então, Tiago. Alcimir. Eu também vou compor. Cláudia. Quem mais? Acho que eu vou ficar nessa também. Te coloquei. Então, tá Tiago, Alcimir, Cláudia, Adriana. Mais alguém? Não? Então, estamos aqui com a comissão de eventos. Nada impede que novos conselheiros queiram entrar, tá? Vamos fazer isso dentro de uma reunião de plenária. Então, na reunião de plenária, olha, quero entrar, a gente coloca, então, para aprovação e inclui a pessoa na comissão, tá certo? Lembra que ele falou que Professora de educação especial. Tá. Sim. Tá joia. Obrigada. Então, a gente deixa, então, aberto. Quem vier a querer entrar depois, não tem problema algum, tá? O próxima comissão, que é a comissão de acessibilidade. Então, o primeiro item que eu quero colocar para que a gente possa discutir é o que eu estava ali apresentando. Eu não sei se vocês aí do virtual conseguiram acompanhar, que eu estou trazendo como proposta da gente incluir nessa comissão de acessibilidade pessoas com deficiência e também pessoas que tenham conhecimento específico da área. Então, exemplo, um engenheiro, um arquiteto. Então, eu gostaria primeiro de colocar em plenária se vocês concordam da gente incluir pessoas que não sejam conselheiros dentro dessa comissão de acessibilidade. Dos presentes aqui, todos concordaram? Vocês aí? Dri, eu estou vendo que sim. Não sei se o resto do pessoal está lá. Teresita, Diana, Fabiana, vocês estão aí? Aí, no caso, Johnny, né, poderia participar, né? De acordo, Diana? Sim, de acordo. A Teresita e a Juliana, a Fabiana, estão aí? De acordo. De acordo, ok. A Fabiana? Sim, de acordo. Ok. Então, todo mundo de acordo. E aí, dos presentes, então, para essa comissão de acessibilidade, quem gostaria de compor, por favor? Vamos, gente. Márcia.
Em Cláudia. Oi? Cláudia. De repente, ver se o Johnny não quer participar. Ele tá aí, Dri? Eu vou chamar ele, só um minuto. Ver se ele terminou a reunião. Peraí. Mais alguém? Teresita? Eu vou pegar a outra comissão de atualização. Tá. Não quer ficar nas duas, não? Posso ajudar, mas meu foco vai ser maior na atualização do plano. Mas daí você fica de coordenadora da outra e nessa você só fica participando. Tranquilo. Porque você já fez um trabalho desse nas escolas, então eu acho que seria interessante. Fizemos. Uhum. Quem mais, gente? Eu quero participar dessa de acessibilidade também. Diana. Márcia, Teresita, Diana. Cadê o poder público? Seria bom alguém de trânsito. Elas não estão aqui. Mas era bom que esse pessoal pegasse essa de acessibilidade de trânsito. A gente pode colocar como item na próxima reunião para dar continuidade na formação dessa comissão. Porque daí a gente já... que daí a gente já inclui. Uhum. E alguém de obras? Tem alguém de obras? Não. Obras, na verdade, não está nem dentro da composição do conselho, olha isso. A gente convida. Uhum, a gente convida, eu acho que seria bem importante isso. Então, vamos combinar assim, por enquanto tá a Márcia, a Teresita e a Diana, e a gente vai colocar como item de pauta para continuar a composição dessa comissão na próxima reunião. O Johnny participa da comissão de ótimo. acessibilidade. Perfeito. Uhum. Então, combinado. Podemos fazer dessa forma? E aí, o próximo item, então, que a gente vai colocar, vai ser para a gente atualizar o plano de ação dos direitos da pessoa com deficiência do município de Valinhos, de iniciativa do Conselho. Então, nessa terceira do plano, a gente tem a Teresita. É Juliana, né? Eu acho que seria interessante você estar, porque muitas informações vêm do cadastro único. Mas a gente precisa. Vocês estão vendo como é difícil poder público, gente? Olha lá. Não, mas você vai... A Teresita já fez esse trabalho, então vocês vão ter uma reunião dessa comissão para fazer organização. Vocês vão se organizar entre vocês. Mas vocês vão se organizar entre vocês mesmo. Vai. O cadastro único vai ser primordial. Não tem problema. Aqui você está como conselheira. Inclusive, é um ponto até importante, gente. Enquanto conselheiros, tem que cumprir convocações. Nenhum diretor, nenhum coordenador tem que falar, não vai. Te nomeou como conselheiro, você passa a ter uma função, não é dentro de secretaria, é para a sociedade como um todo. E é prioritária, hein? Prioritário, exatamente. A hora que a Teresita trazer a apresentação semana que vem do que é Conselho de Direitos, vocês vão entender o quanto que a gente tem uma função imensa. Está dentro da Constituição Federal, nossa função. Então, é importante participar, porque a gente não precisa, assim, só deu nome para cumprir tabela. A gente precisa realmente que participe do conselho. Sem querer te fazer pressão. Quando fala de relevância pública... Relevância pública. Ele está acima do público que você esteja fazendo. A relevância é desse conselho. A relevância desse conselho. É que ela é do cadastro único. Então, eu acho que dentro do que a gente vai precisar de informações, é essencial a gente ter ela participando. Tudo bem. Então, a gente precisa efetivamente de alguém do CAD único. Nomeou 2 pessoas de lá. Então, eu gostaria de saber com vocês. Eu acho que quando for apresentar a função do conselho, deveria de convidar o secretário da assistência,
Podemos convidar para a próxima reunião, mas não adianta ser só o da assistência, né? Porque ó, não, aí principalmente pela relação. Sim, que ela está vinculada. Tão íntima entre a política pública e a gestão da assistência. A Juliana, né? Juliana, só para você entender, o nosso Conselho da Pessoa com Deficiência, ele está linkado à Secretaria de Assistência Social. Então, o representante da Secretaria de Assistência Social, a gente precisa que seja uma pessoa que efetivamente articule. Então, exemplo, quem estava com a gente era a Valderez, que é de dentro ali da secretaria, trabalha direto ali dentro do secretário. E ela ajudava demais em diversos assuntos. Então, a gente precisa que a pessoa da assistência ela esteja comprometida e conseguir participar não só das nossas reuniões de plenária, mas efetivamente na construção da política, porque são dados e informações que a gente realmente precisa. Então, você está ali no cadastro único. Então, por estar no cadastro único, muito desse plano que a gente tem que levantar dados vem dali. Então, a gente precisa dessa pessoa. Então, eu entendo que você não quer, mas aí eu peço que você leve isso para a sua diretora, para o seu secretário, porque daí a gente precisa que troque. Tá? Que aí a gente precisa que tenha um conselheiro que vá fazer essa função. Eu até vou falar por mim, Cláudia, não quanto presidente, eu fiquei muito chateada que não está a Val e a Carol, que seriam duas pessoas que vinham agregando muito, né? E a Carol, inclusive, é uma pessoa com deficiência, ela sofre muitas questões. E quando veio do CAD único, eu falei, legal, também vai ser importante ter do CAD único para a gente, né? Mas então eu acho que seria importante você levar para a secretaria este ponto, tá? Então, ainda dentro da comissão aqui do plano. Por isso que sugeri que o secretário venha. Sim. Que a gente faz esse convite para que entenda o que é o conselho e a função. Vocês estão vendo como que a gente tem uma dificuldade muito grande, né? Porque a gente precisa muito do Poder Executivo. Então, se o Poder Executivo não entende a função, a gente fica aqui voluntárias, a maioria de nós, meninas que somos da parte da sociedade civil, né? E não consegue andar com as coisas, tá? Então, essa comissão aqui, eu acho que a gente vai ter que deixar para constituir na próxima reunião, Teresita, porque é importante a gente ter alguém da assistência. Melhor, né? Então, eu vou deixar como prejudicado e a gente coloca na próxima reunião. Tranquilo. Tá. Não, entendi. Exatamente. É a atividade. É um ponto bem importante. Como o nosso conselho não tem o fundo municipal, a gente não tem dinheiro, as pessoas não se interessam pelo nosso conselho. Entendeu? E aí a gente fica sapateando e as coisas, infelizmente, não acontecem. Né? Então, eu coloquei aqui como prejudicada esse item que a gente incluiu. Cláudia, não é que nós temos fundos, sim. Nós temos um fundo que é uma dotação orçamentária. O que o nosso conselho não faz é distribuir dinheiro. A gente não tem um fundo municipal, a gente tem uma dotação orçamentária para ser usadas em COF, panfletos, essas coisinhas de eventos, que é de 15 mil, se não mudou o valor, vinculado à Secretaria de Assistência, e a gente tem uma dificuldade imensa para conseguir usar. E aí, dentro desse assunto, eu já entro para o item da próxima pauta, que é a aprovação do nosso calendário. Qual a necessidade da gente aprovar esse calendário? É a tentativa de conseguir COF e panfletos, porque se a gente demora muito para fazer essa solicitação, a gente não consegue. E ainda fazendo com antecedência, são diversos entraves para que a gente não consiga. Então, o que eles exigem? Eles exigem uma licitação, o que eu, Cláudia, enquanto advogada, entendo que não é necessária por ser de pequeno monte, já peguei parecer de Ministério Público, de vários lugares, e encaminhei de uma forma de tentar influenciar para que eles entendam, mas eles entendem que não, que depende de licitação, e aí, dependendo de licitação, são 90 dias de antecedência, tem que ter 3 empresas cheias das regras, e aí acaba que a gente quase nunca consegue. A gente conseguiu no final do ano, em dezembro,
com muita ajuda mesmo da secretaria, e aí a Silvia, que foi a pessoa que fez isso para a gente, ela pediu para que no começo do ano a gente já mande um calendário de toda data realmente do evento, dia, qual que é a programação para aquele evento, e qual que é o valor, número de pessoas. Eu sei que é difícil a gente programar já isso no começo, mas a gente vai precisar fazer dessa forma, tá? Então, dentro do calendário, eu vou projetar ali, para que vocês possam ir acompanhando, e aí eu vou fazer a leitura dele aqui. Ah, não. É inscrição, porque tá lá. Não, também não tá. Vai ser só para eles. Ah, mas vai dar para ver por aqui, ó. Eu vou lendo para vocês. Pessoal, então dentro da... Vocês estão me ouvindo aí, né, então? Dentro do que a gente está propondo, é o calendário da gestão passada mesmo, tá? A única coisa é que tem algumas coisinhas aí a mais e eu já vou falando com vocês. Então, o primeiro item de proposta é uma palestra virtual de educação especial, com parceria com a Rádio Valinhos, para o dia 23 de fevereiro, às 19 horas. Esse daqui é uma palestrante que me procurou, oferecendo, então, essa palestra, através da Juliana, que é a minha suplente, e aí eu já estou colocando como proposta para que a gente tenha essa palestra agora, no dia 23, em parceria com a Rádio Valinhos, usando, então, todas as ferramentas deles. Se a gente não quiser entrar enquanto conselho, eles vão promover somente eles, mas eu acho que seria legal a gente estar em parceria aí nessa palestra. Então, esse seria aí o primeiro item. O segundo item, dentro do mês de março, no dia 21 de março, a gente tem o Dia Internacional da Síndrome de Down. Aqui, a gente vai deixar para a comissão de eventos, efetivamente, sugerir aí, ver o que querem fazer, mas como sugestão, a gente poderia colocar, né, alguma palestra ou atividade com o time da Ponte Preta de Down, que é o Maurício, que já esteve com a gente. E a gente pode sugerir também, e aí fazer um ofício para a Secretaria de Educação, sugerindo, então, que as escolas, pelo AEE, eles possam trabalhar a conscientização da síndrome de Down. Então, aqui seria sugestões. Em abril, a gente tem o Dia do Transtorno do Espectro Autista. Então, o Tiago já me trouxe que a Secretaria de Esportes está já planejando uma caminhada, que seria aí a primeira caminhada pela conscientização do autismo. Isso aí o Fabiano me procurou para a gente tentar vincular, a gente poder fazer a caminhada com as duas situações, tá? Se estiverem de acordo. A gente vai se promovendo para comemorar o aniversário da PAI e também da conscientização do autismo. Então, a gente não tem problema. A gente pode ser. Aí ele só foi me passar a data certa. Aí, tá aí? Então eu já pego ele. Depois eu já pego ele. Tá. Ó, então, só para a gente, não sei se vocês conseguiram acompanhar aí, mas essa caminhada seria uma caminhada de conscientização do autismo e de aniversário da PAI. Então, a gente incluiria, então, os dois temas, e aí a gente convidaria também a Acesa, que faz o atendimento, né, para autistas, e Secretaria de Esporte e Conselho, tá? Amanhã, sexta-feira, a gente vai ter um curso de capacitação para trabalhar com pessoas com autismo.
ofertado pela Secretaria de Esporte. A gente abriu para a Secretaria de Educação, e se alguém mais tiver interesse, tá? No período da manhã, curso gratuito, das 8 ao meio-dia. Nós vamos estar lá. Eu passo para vocês. Para avisar em cima da hora que a gente tinha feito só interno, mas como a gente tem condições de atender mais algumas pessoas, a gente está abrindo mais vagas para as pessoas, tá bom? E aí, nessa data, em abril também, a gente vai sediar uma etapa do Special Olímpico de natação aqui em Valinhos, que é uma associação que trabalha, uma entidade que trabalha com deficiência intelectual. Tá? Então, a gente está abrindo também para quem quiser participar. É um festival, é um campeonato, mas a gente consegue incluir outras pessoas. Eu mando para vocês isso aí também, tá? O convite para vocês participarem. Coloco, já mando para vocês. Eu vou demonstrar já para vocês. Alguém aí? Teresita, levantou a mão? Pode falar. A entidade participa desse evento, né, e produz um material. Podemos participar da caminhada também, junto com a Cessa e a PAI, e a gente produz uns panfletos e vai distribuindo. Ótimo. Eu até coloquei aí, Teresita, verificar a atividade com Dorothy e balão azul, porque daí eu ia verificar se ia ser feito lá no centro, igual foi feito o ano passado, ou se seria na própria caminhada. Podemos aderir qualquer uma das duas coisas. Ótimo. Aí a gente ajusta. A entidade produz um número X de folhetos e vai distribuindo. Perfeito. Aí também dentro do mês de abril, sugestão das escolas também trabalhar a conscientização através do AEE. Eu acho que essa conscientização, Dri, seria importante para os professores ou para as salas já de alunos que conseguem, sabe, entender de uma forma melhor, para a gente realmente ampliar, não ficar só na esfera aqui nossa de conselho de conscientizar, mas a gente dar uma ampliada nesse ponto aí de conscientização. Então, acho que seria muito importante. E outra sugestão também que eu acho que a gente poderia fazer enquanto conselho é para a Secretaria de Saúde. Aí até tá a Fabiana, se você já puder anotar isso, é para que seja feito também uma campanha, né, do Abril Azul, que a maioria chama dessa forma em outras prefeituras, que é também com palestras, com conscientização. Eu vi que teve alguns municípios que fizeram do acolhimento das famílias com o diagnóstico, né, do autismo, a questão do desenvolvimento de falas. Então, eu acho que tem muitos assuntos aí que a Secretaria de Saúde poderia estar trabalhando, e, claro, o que precisar do Conselho, a gente pode falar de uma forma conjunta, acho que seria interessante. Sim, eu vou passar isso tanto para a titular quanto para a coordenadora de saúde mental, que trabalha com essa questão. Parece que já está em vista, sim, alguma atividade no mês de abril. E já aconteceu também. Cláudia. Oi, Teresita. Cláudia, temos quantos pontos de pauta mais? É só o calendário. Porque a minha sugestão é que se aprovasse as datas em si e deixasse essas sugestões anotadas para a comissão de eventos. Tá. Então, eu estou com receio que não dê tempo. Tá bom. Então, eu vou lendo só as datas aqui. Aí a gente tem no dia 8 de abril, o Dia Nacional do Sistema de Braille. Dia 14 de abril, o Dia Nacional de Luta pela Educação Inclusiva. 24 de abril, a gente tem Dia Nacional de Libras. Eu fui colocando aqui essas datas, muitas já estavam no passado, mas para a gente trabalhar pelo menos com folder digital, sabe? Só para a gente lembrar efetivamente dessa data e não passar em branco. Aí a gente tem em maio, geralmente o Maio Amarelo, com a Secretaria de Mobilidade. A gente tem depois, 26, o Dia Nacional do Combate à Cegueira, pelo glaucoma. E aí a intenção, sugestão da FAV, é a gente fazer um evento, um dia D, de vagas e cadastramento de currículos para pessoa com deficiência, que aí a gente poderia fazer em parceria com os patrulheiros, com a PAI, com a faculdade. Aí em junho, 18 de junho, o Dia Mundial do Orgulho Autista. 27 de junho, o Dia Internacional da Pessoa Surdo-Cega. 24 de julho, Dia Nacional da Lei de Cotas. 26 de julho, o Dia do Intérprete de Libras.
Aí, em agosto, a gente tem a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A gente não precisa fazer a semana, mas eu acho que conscientizar. 30 de agosto, Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. 25 de agosto, a gente tem 14 anos de promulgação da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Em setembro, eu acredito que a gente tenha a pré-conferência municipal, ou a conferência municipal propriamente dita, que a conferência acontece a cada 2 anos. A gente tem o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência no dia 21, dia 22, o Dia Nacional do Atleta Paralímpico, dia 26 de setembro, o Dia da Pessoa Surda. Aí, em outubro, que já está lá em setembro, gente. Em outubro, a gente tem, no dia 11 de outubro, o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física. 25 de outubro, o Dia Nacional do Combate ao Preconceito às Pessoas com Nanismo. 10 de novembro, o Dia Nacional da Prevenção e Combate à Surdez. 3 de dezembro, Semana da Pessoa com Deficiência, que a gente tem a nossa lei municipal, e no dia 3 é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, e no dia 5 de dezembro a gente tem o Dia Nacional da Acessibilidade. Então, é um calendário extenso, não significa que a gente vai ter palestras em todos, mas eu acho que pelo menos um folderzinho de conscientização seria interessante. Então, essa é a proposta do calendário para a gente colocar em aprovação na plenária e encaminhar para a comissão de eventos tomar conta. Cláudia. Oi? Cláudia, olha, de fato é um calendário bem completo de datas pontuais, mas eu acho muito difícil levar todo esse monte de datas com qualquer tipo de atividade. Mesmo que seja um simples folder, tem que ser produzido, tem que ser feito, seja, mal se terminou um folder, você vai iniciar o outro. Eu acho muito difícil esse número de datas propostas. A minha sugestão é que você passe isso para a comissão e a comissão apresente uma sugestão objetiva de quantas datas vai poder trabalhar cada 2 meses ou cada mês, não sei. Eu estou achando muitas datas. Tá, joia. Eu agradeço as colocações da Teresita. Eu, pelo menos, sou a favor de que a gente aprove o calendário da forma como ele está, e a comissão de eventos, que é Tiago, Alcimir, Cláudia e Adriana, se vira com isso aqui. Se verificar que não vai dar conta de alguma coisa, aí traz para discussão em plenária. Eu até peço desculpa da maneira de atropelar, mas é que se a gente não fizer os encaminhamentos da programação para a Secretaria de Assistência, a gente vai ter o problema da questão de verbas, né? Então, exemplo, abril já está aí. Para março, a gente já não vai conseguir verba para nada. Então, eu faria essa sugestão. E aí, dentro da reunião na comissão, a gente verificaria se vai ter pernas ou não. Se não tiver, a gente traz para a plenária. Concorda? O Tiago e o Alcimir estão concordando. A Adriana, que está aí, está de acordo? Então, pessoal, a gente está colocando... Olha, os dois aqui já até falaram, o folder não é muito difícil, então eu já vi que vai rolar bastante folder aqui, gente. A gente tem uma evolução, eu passo para vocês todos eles já tem programado para o ano, e a gente... O Tiago está colocando que já tem bastante eventos aqui que já está programado pela Secretaria de Esportes, que vai coincidir, que aí a gente vai incluir o conselho junto, tá? Então, pessoal, nós estamos colocando para aprovação esse calendário apresentado. Alguém contra? Teresita, só sua ressalva, seu voto. Ok? Então, está aprovado, então, o nosso calendário inclusivo. E aí, o nosso último item da pauta, o assunto é como outros. Se alguém tiver alguma coisa para colocar. Alessandra, quer colocar alguma coisa? Não? Ninguém? Então, pessoal, eu agradeço a participação de todos. A nossa próxima reunião é dia 1º, é isso, gente? 1º de março. Acho que a primeira quarta vai cair... Isso, né, Dri?
no dia 1º de março, e a gente vai colocar, então, como item de pauta a apresentação do que é um conselho de direito, tudo que vai ser feita pela Teresita. Vamos convidar o secretário de assistência, tá? E a gente volta, então, nessas 2 comissões que não foi possível, e quem tiver qualquer outro assunto pode encaminhar para a gente com 15 dias de antecedência, tá certo? Mais alguma coisa, pessoal? Não? Então, agradeço mais uma vez a presença de todos. Se vocês puderem estar de forma presencial na próxima reunião, a gente vai ter apresentação, então vocês viram que fica um pouquinho difícil, mas, se não for possível, a gente vai trabalhar dessa forma híbrida mesmo. Só vou pedir mesmo a paciência de vocês, porque daí quem está acompanhando no virtual acaba sendo um pouco mais difícil, né? Então, eu vou presencial. Tá bom. Muito obrigada, viu, gente? Um bom dia. Tchau, tchau. Bom dia, Obrigada. gente. Bom dia. Gente, muito obrigada. Agradeço a presença de vocês. Que bom que você veio. Nossa, joia.